E a ideia de unificação da Europa chegava ao fim com o surgimento de monarquias nacionais. Através de uma aliança com a burguesia, os reis obtiveram dinheiro para formar exércitos, impor autoridade sobre os nobres e até mesmo sobre a igreja. Estava formada a base para o Estado moderno. A monarquia nacional francesa foi fundada na dinastia capetinja por Filipe Augusto, o que seus antecessores, entre eles Hugo Capeto, não conseguiram realizar. O apogeu da monarquia nacional francesa deu-se durante o reinado de Filipe IV, quando ele expulsou os mercadores estrangeiros do reino francês e influiu na escolha do Papa francês Clemente V, passando a sede da Igreja para a França. Já a monarquia nacional inglesa teve uma história bastante agitada. Em 1066, o Duque Guilherme da Normandia conquista a Inglaterra, e quase 100 anos mais tarde, um nobre francês, Henrique II, iria consolidar a monarquia. Porém, seu filho Ricardo Coração de Leão, ao sucedê-lo, iria passar 9 anos lutando na França, o que causou o enfraquecimento da autoridade real e o fortalecimento dos senhores feudais. Mesmo o sucessor de Ricardo, João Sem Terra, não conseguiu aumentar seu poder, sendo obrigado pela nobreza inglesa a assinar a Magna Carta, dando poderes ao Grande Conselho, formado por bispos, barões e condes. No final do século XIII e início do século XIV, o parlamento foi oficialmente criado e dividido em 2 câmaras. A Câmara dos Lordes, formada pelo clero e pelos nobres, e a Câmara dos Comuns, com os cavaleiros e os burgueses. Agora, os poderes do rei eram reduzidos pela Magna Carta e pelo parlamento. Essas 2 monarquias iriam travar a mais longa guerra da história da humanidade. Foram 100 anos, de 1337 a 1453, que franceses e ingleses guerrearam disputando a região industrial de Flandres e a posse do trono francês, reivindicado pelo rei da Inglaterra, Eduardo III. Durante essa guerra, a fome iria enfraquecer as pessoas e a peste negra, um surto de peste bubônica, iria matar mais de 1/3 da população da Europa, um dos fatos mais marcantes de toda a história. Quando a guerra estava praticamente vencida pela Inglaterra, uma camponesa iria mudar a situação. Joana d'Arc seria para os soldados franceses um anjo enviado por Deus para liderá-los, exaltando o nacionalismo e reanimando o exército. Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e queimada na fogueira como bruxa. Isso iria estimular ainda mais a resistência francesa e em 1453 os ingleses foram totalmente expulsos da França. A derrota fez com que uma guerra civil explodisse na Inglaterra. A Guerra das Duas Rosas entre as famílias nobres dos Lancaster e dos York enfraqueceu ainda mais a nobreza, aumentando assim o poder real, principalmente no reinado de Henrique VII, da dinastia Tudor. No mesmo ano em que termina a Guerra dos 100 Anos, os turcos tomam Constantinopla. 1453 seria o ano escolhido para marcar o início da Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa, em 1789. Mais uma vez, a história passava por transformações, e o início dos tempos modernos seriam marcados pelo capitalismo, pelo renascimento, pelo protestantismo e na política pelas monarquias absolutas, tendo junto com elas seus reis absolutistas. Visando fortalecer o poder do Estado, os reis resolveram aliar-se à burguesia, onde iriam buscar dinheiro para a formação de exércitos capazes de lutar contra a nobreza. Assim,
o rei passou a exercer a função de chefe do exército, de administrador, de representante de Deus, centralizando todos os poderes em suas mãos. E dessa forma, muitos iriam defender o absolutismo. Considerado o pai da ciência política, Nicolau Maquiavel seria um deles. Para ele, a consolidação e fortalecimento do Estado só seria possível através do absolutismo. Podemos ainda citar Thomas Hobbes, Hugo Grotius e Jacques Boissier, defensor da teoria do direito divino dos reis, que afirmava que todo governo, justo ou injusto, seria representante de Deus e voltar-se contra esse governo sagrado seria sacrilégio. Dessa forma, a partir do século XVI, nascem os modernos estados europeus, e dessas nações vamos falar de duas: Inglaterra e França. O absolutismo inglês iniciou-se com Henrique VII, logo após a Guerra das Duas Rosas, e contou com o apoio do povo que aspirava por melhores condições de vida. Mas o aumento da autoridade da dinastia Tudor iria concretizar-se no governo de Henrique VIII, com o apoio da burguesia e com a assinatura do Ato de Supremacia em 1534, que o tornava chefe da Igreja na Inglaterra. Mais tarde, sua filha Elizabeth I se revela uma das maiores governantes inglesas de todos os tempos, sendo firme com relação à Igreja Católica, vencendo a guerra contra a Espanha e mostrando habilidade política ao tratar com o parlamento. Elizabeth I morre em 1603, sem deixar herdeiros. O trono passa a ser ocupado por seu primo, Jaime I, da família Stuart da Escócia. A dinastia Stuart não teve a mesma habilidade política dos Tudors. Jaime I criou e aumentou impostos, fechou e reabriu o parlamento, e seu filho Carlos I impôs perseguições religiosas e voltou novamente a dissolver o parlamento. Em 1642, o calvinista Oliver Cromwell iria chefiar uma revolução contra o rei e seus seguidores nobres e católicos. Em 1649, Cromwell sairia vitorioso, decapitando o rei e unificando a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia, criando a Comunidade Britânica. Além disso, assinaria o Ato de Navegação, determinando que as mercadorias importadas só poderiam entrar no país através de navios ingleses ou de navios do próprio país produtor, excluindo assim os intermediários. Isso agradou aos burgueses, que apoiaram seu governo até sua morte em 1658. Durante 2 anos, seu filho Ricardo iria governar, e em 1660, a dinastia Stuart iria voltar ao poder com Carlos II e posteriormente com Jaime II. Mais uma vez, seus atos iriam deixar descontentes os parlamentares, que tramaram com o holandês Guilherme de Orange, genro de Jaime II, a tomada do trono. A Revolução Gloriosa depôs Jaime II, encerrando o absolutismo inglês com a assinatura da Declaração de Direitos por Guilherme III, que passava ao parlamento poderes para dirigir o país. Já a história do absolutismo francês é marcada pela religião e política. De um lado, católicos liderados pela família dos Guises. De outro, os calvinistas ou huguenotes com a liderança dos Bourbons. No ano de 1589, Henrique de Bourbon assume o trono francês, reforçando ainda mais o absolutismo. Em 1598, assina o Édito de Nantes, concedendo aos protestantes liberdade religiosa e direitos que os integravam à vida nacional. Henrique IV seria assassinado por um fanático católico em 1610 e seu filho, Luís XIII, só iria assumir o trono após atingir a maioridade. O cardeal Richelieu seria nomeado primeiro-ministro e conduziria a França limitando o poder político dos protestantes, submetendo a nobreza às leis reais e entrando na Guerra dos 30 Anos a fim de enfraquecer os católicos Habsburgos, senhores da Espanha e do Sacro Império Romano Germânico, visando a hegemonia francesa na Europa.
Mas o sucessor de Richelieu seria conhecido como o maior absolutista da Europa, Luís XIV. O Rei Sol, como era chamado, trocou o Louvre pela suntuosidade do Palácio de Versailles, onde os nobres viviam às suas custas. Gastava milhões para sustentar suas vaidades e as de seus convidados. Na política, dispensou o primeiro-ministro acumulando este cargo e revogou o Édito de Nantes, o que provocou a saída do país de muitos huguenotes e, junto com eles, capital e força de trabalho. Luís XIV também envolveria a França em diversas guerras, o que desgastou ainda mais os cofres e a moral do país. Seu bisneto, Luís XV, iria herdar um país quase arrasado, principalmente na economia. Com a derrota na Guerra dos 7 Anos, a situação iria piorar, culminando com a derrubada de seu sucessor Luís XVI. Seria o fim da dinastia dos Bourbons e o início de um novo marco na história, a Revolução Francesa.